Confesso aos irmãos que a semana para mim foi bem cansativa. Cansativa não só por causa de trabalho, porque foi uma semana de muita batalha, em vários aspectos. Batalha no físico, na mente, no corpo, batalha... Tem sido tempos difíceis. Eu não vou dizer que eu invejo quem não está em batalha, porque todo mundo que eu conheço está em batalha. Mas invejo quem consegue ter um tempo sobrando até para poder fazer algumas coisas. Tem sido tempos de oração. A gente acorda orando, dorme orando, clamando a Deus. E a gente sabe que está de pé porque Deus está do nosso lado. Porque a gente tem buscado. Que se der mole, se piscar, te leva. Arrasta e arrasta bem. Mas como pastor, a gente tem muitas preocupações. Aí a preocupação além da família, além da casa, além de empresa, além de dinheiro, além de você se preocupa com a igreja, se preocupa com as pessoas. Até porque todos os pastores vão prestar contas a Deus. E eu falava, Senhor, o que eu vou fazer? E aí o Senhor me trouxe a palavra do Atalaia de Israel. Quando eu disser para você falar para o seu irmão, certamente ele morrerá. Você não disser, eu vou cobrar de você. Mas, se você disser ao seu irmão, e ele ainda assim não entender, não quiser, você não terá culpa do sangue que sai ou da cabeça ou do sangue da vida desse irmão. Portanto, quer queiram, quer não, você vai ter que falar. E eu falei, amém, Senhor. Falar no sentido geral, estou falando da igreja em si, de forma geral, inclusive para a família, para os filhos, para amigos, para pessoas próximas a nós, não é só aqui na igreja. E o Senhor me dava aqui, Jonas, eu gostaria que nós pudéssemos ler o texto de Jonas, capítulo 3, a gente quase não usa o texto de Jonas, né? É raro, o profeta menor, ele é fora do contexto de Israel, é o único profeta que você não vai ver. Todos os outros profetas, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias, todos eles estão dentro do contexto de Judá ou de Jerusalém, né? Israel. E Jonas é o único que não... Ele está aqui, não sei, parece que ele caiu de paraquedas aqui, irmãos. Porque ele fala assim, cara, ele não tem nada a ver com Israel. Jonas não é pregador de Israel, Jonas não tem, ele não profetiza para Israel. Deus tira ele de Israel para profetizar lá em Nínive. E aí, de repente, Deus tira Jonas da casa dele. Jonas, seguinte, meu filho, não tem nada para profetizar aqui não, tem cheio de profeta aqui. Fala assim, levanta e vai para Nínive. Jonas, quê? Aonde? Nínive? Ih, tá maluco, Senhor. Quero mais que Nínive se exploda. Quero que o Senhor desse um raio em Nínive com meteoro de Pégaso, com lance praga do Egito, misturado com outra praga de não sei o que. Manda que Nínive morra. Não vou nada. Bora, rapaz, vamos embora. Eu tenho que falar com Nínive. Aí Jonas faz o quê? Vai ali para a Praça Mauá, né? Em vez de ir para Paquetá, foi para Niterói. Eu falei, vou nada. Eu vou pegar a barca, vou pegar, mas não é para lá que eu vou, eu vou para outro lugar. Não, para lá eu não vou. Meu irmão, o cara estava tão convicto, o Jonas estava tão convicto de que ele estava certo e que Deus estava errado, que ele dormiu. Cuidado, hein? Presta atenção que eu vou falar de novo. Ele estava tão convicto que ele estava certo, que Deus estava errado, que ele dormiu. Você dorme em paz? Se você dorme em paz, tem alguma coisa errada com você. Não é com Deus. Porque quem está na pressão com Deus não dorme bem, gente. A pessoa que está passando perrengue, que está no aperto, que está na batalha, que Deus está falando, não tem como dormir. Irmão, não tem como dormir bem não, irmão. Duvido. Você acorda 10 vezes por noite. Você olha o relógio toda hora e diz, pô, a hora não passa. Para quê? Para dormir ou para acordar? Não é? Você fica assim, você olha, eu acordo às 6 horas ainda. Aí daqui a pouco, pô, mas 6h38, pô, ainda não passou. Aí você diz, mas tu quer acordar ou quer dormir? O que você quer? Que a hora passe ou que a hora fique? Você não sabe nem o que você quer, porque você está assim, ó. Estado que você está de, vai acontecer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa, eu preciso que... Aí você fica numa angústia, porque você quer que as coisas se resolvam, e você não é o dono da situação para resolver, você está nas mãos de Deus, está nas mãos de eventos. Agora, quando a pessoa diz, vou dormir, coisa por fazer, não tem alguma coisa errada. Não tem como dormir o sono dos justos, quando você sabe que tem coisas por fazer, sua cabeça não consegue parar, você fica... E Jonas entrou no barco, dormiu.
Aí Jonas vai mostrando que ele é muito ruim, ele é muito péssimo, gente. O Jonas é péssimo porque Deus manda uma tempestade, assola o barco, não devia ser nenhum barco desse, deve ser aqueles barquinhos que a gente vê em filme. Já viu aqueles barquinhos de madeira pequeno, menor que essa nave aqui? Imagina aquilo, irmão, como não balançou. Imagine quanta água não entrou naquilo. Imagine o barulho do mar. Você já viu aqueles vídeos do pesqueiro? Pesqueiro de metal, pesqueiro todo de aço, enorme, cheio de burro. Já viu o tamanho daquilo? Já viu quando entra água naquilo ali? E o pessoal coloca até um cara cantando grave. Meu Deus do céu, dá até medo. Entra água na cabine, os caras se amarram para não poder ser cuspido lá fora. Se naquilo ali que é metal, que é aço, dá um medo você fica. Imagine num barco de madeira. Jonas estava fazendo o quê, irmãos? O povo jogando tudo fora, pedindo perdão, arrego, pinico, misericórdia. Meu irmão, todos os deuses estavam valendo. O quê? Todo mundo pede perdão aí. Qual é teu Deus? Tu é devoto de quem? Tu é devoto de quem? Tu é devoto... Cada um pedindo misericórdia aí. Oferece alguma coisa. Joga fora. Meu irmão, cada um pedindo para Deus do seu jeito. Aí o cara, quantos tem aqui no navio? Vê se alguém se perdeu. Ah, tem tantos. 1, 2. Está faltando um. É aquele cara lá do judeu lá. Onde é que ele está? Lá embaixo. Fazendo o quê lá embaixo? Dormindo. Como pode? O cara dorme achando que Deus está errado. A tempestade está comendo, ele dorme achando que está tudo bem. Liga para o teu irmão e fala assim, está dormindo não, né? Você não está dormindo não, né? Você não acha que você está certo e Deus está errado não, né? Você tá ouvindo a tempestade, está ouvindo os raios, relâmpagos, você está ouvindo o vento, não está? Só uma pessoa dorme no meio da tempestade, mas ele pode. Mestre, não dá que você está dormindo, mas ele pode. Porque a hora que ele levanta, vento, ele dá uma ordem e acalma tudo. Ele pode. Ele pode dormir no meio da tempestade. Mas nós não, irmãos. Nós não podemos dormir no meio da tempestade. Alguma coisa está errada. E quando ele vem, eu acho engraçado que Jonas ainda vem como? O olho inchado. Já quando você chega na casa de alguém, o pessoal está dormindo, pô, cara, o que houve? E aí, gente, o que houve? O que houve? Tá maluco, rapaz? Tu tomou o quê? Tomou diazepam com Rivotril e mais o que lá embaixo? Tu apagou. Tu tomou o que lá embaixo? Tu apagou, rapaz, o barco está virando aqui, você está aí embaixo, aí, fazendo o quê? Ele, que foi, gente? Reza pro teu Deus aí, quem é teu Deus, cara? Nós estamos cada um aqui, está rezando para o seu. Qual é o nome do teu? Aí Jonas, ali ele acorda. Gente, para de tacar coisa fora, para de rezar. Não tem nada a ver com vocês, não. Sou eu. Esse cara sou eu. O problema sou eu. Meu irmão, tem uma hora que você tem que entender que o problema é você, não é sua esposa, não é seu marido, não é seu filho, não é o vizinho, não é o condomínio, não é o chefe, não é o colega, não é a lojura da empresa, não é o prédio, não é o bairro, não é a cidade, o problema é você. Sentiu que a mensagem hoje está estralando, né, irmão? Tá. O problema é você. Essa vizinhança. Tá, pode ser ruim, é verdade, tem vizinhança que é péssima. Esse trabalho é tóxico, é verdade, tem lugar que é tóxico, é ruim trabalhar em certos lugares. Tem lugares que é perigoso, você não vive bem, não dorme bem, está sempre com medo de um estalinho no quintal, o que estão me roubando? É verdade. Tudo isso pode estar acontecendo, a tempestade está vindo, o barco está acontecendo. Mas olha só, o problema não é o barco, o problema não é o mar, o problema não é a tempestade, o problema não são os idólatras, o problema é Jonas. Porque estar fora da direção, não estou nem falando não estar no caminho, estar fora da direção de Deus é horrível. É péssimo você fazer o que você quer, sem entender que a vontade de Deus é soberana sobre a sua. É ruim quando você impõe sobre Deus assim, eu vou fazer, custe o que custar, todo mundo faz porque eu não. Você não é todo mundo, já dizia as mães, né? Você não é todo mundo. Mas por que eu não posso? Porque Deus falou que você não pode, acabou. Entendeu isso? Eu passava assim, mas aquele pregador faz isso, aquele pastor faz aquilo. Deus, mas você não pode. Era assim que era comigo. Mas aquele cantor faz isso, aquela banda faz, mas você não pode.
Mas Senhor, todo mundo faz assim, faz assim. Mas você não pode, eu não quero que você faça. Preste atenção. Por que Deus me cobra tanto? Porque Deus gerou um relacionamento diferente com você. A quem muito é dado, muito é cobrado. O que Deus tem me dado muito? Alimento sólido, palavra, entendimento, revelação. Deus tem te dado muitas coisas para você ter um relacionamento diferente com Ele. Ah, mas eu tenho um primo de uma igreja tal, da igreja X, lá não estão te dando, lá não é dado a eles o que é te dado aqui. O entendimento de lá é raso, é vazio. Eu não estou citando a igreja de ninguém, só estou dando um exemplo, pelo amor de Deus. Aqui você está entendendo que Deus está falando para você com o seu nome. Aqui você está entendendo uma diretriz, uma direção, uma posição, e ainda assim você quer ir para um lugar diferente onde Deus te mandou, você quer dormir no meio da tempestade, e aí você não entende que uma embarcação está quase afundando por sua causa. Um barco está quase perecendo com pessoas que não têm nada a ver por sua causa, por sua teimosia. Por quê? Onde começa tudo? A palavra-chave, Nínive. Eu não gosto de lá. Eu não quero ir para lá. Não estou afim de ir lá. Onde é a tua Nínive? Nínive não é para você gostar. Nínive é a tua missão e você tem que cumprir, goste você ou não. Quem está entendendo, dá um amém? Nínive não é o que eu quero. Nínive é o que eu preciso. Poxa, eu não queria, o problema é teu. Olha Deus magoado por isso. Olha Deus chorando por tua causa. Olha Miguel chegando. O que foi, pai? Miguel, estou chateado hoje, meu filho. O que foi, meu pai? Quem foi, Satanás? Eu vou lá, deixa que eu dou uns cascudos. Não, não. Quem foi, Senhor? Quem foi o herege que te magoou? Não. Zé Maurício, ele não quer fazer o que eu quero. Hoje ele me magoou profundamente. A Deus chorando por minha casa. Ah, rapaz, é muito egocentrismo, irmão. É muita cara de pau a gente achar que papai do céu, a criança pode, você não. Que papai do céu está triste. Papai do céu está triste, viu? Você não faz o que o papai do céu quer, papai do céu está chorando. Isso é bom para criancinha de 2 aninhos, 1 aninho, 3 anos, até uns certos anos depois, nem depois de 5 aninhos já não pega mais. Sabe, Jonas vai resistindo. Sou servo de Deus, sou profeta. Semana passada eu falei sobre o profeta velho, né? Profeta invejoso, maldoso, maligno, ardiloso, corrosivo. Profeta velho, foge deles. E hoje eu falo de um profeta que não quer ser profeta. Sabe quando você só quer ser o que você quer ser, onde você quer ser? Eu quero ser profeta em Israel. Como é que você vai me tirar daqui para profetizar lá? Dá mais para um povo que eu não gosto. Imagine. Meu irmão, não tem tempo ruim. Se Deus mandar você profetizar ali na macumba, vai lá. Tem que ir. Se Deus mandar profetizar na igreja de São Sebastião, estou aguardando. Vai lá e profetiza para o padre. Sim ou não? Com todo respeito, deixando bem claro, tá? Sem arrogância, sem desrespeito, com todo respeito. Você vai ou não? Você vai ou não? Se o padre Deus só levanta, vai lá na São Sebastião. Vai lá falar com o padre. Espere. Vai ou não vai? Estou sentindo que é Jesus. Jonas. Meu irmão, não tem essa não. Deus manda, você vai. Deus diz, você faz. E não é coisa de louco não, é uma missão espiritual. E às vezes Deus nos surpreende porque nos manda profetizar onde a gente não quer profetizar. Deus nos manda ser bênção onde a gente não gostaria de ser bênção. E Deus manda a gente mudar lugares que a gente quer que exploda. E você acha que tem que explodir mesmo. Lugar feio, lugar ruim, gente péssima, eu quero mais aqui. Deus tudo bem, o que você quer não conta aqui. Soberano sou eu.
A você cabe cumprir o que eu estou mandando você fazer. Vai lá e faz. Mas, Senhor, vai lá e faz. Agora vamos ler o texto. Capítulo 3. E veio a palavra do Senhor a segunda vez. Irmãos, quando Deus fala uma legal, a segunda vai. Não deixa vir a terceira, não. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Não deixa vir a terceira, não. A segunda vez. Dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Não é a favor, não, é contra ela. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Só que o capítulo 3 você tem que entender que já passou todo aquele chabu, tá? Aquela treta toda já quase morreu. Então entenda que aqui já está indo na força do ódio. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, muita boa vontade. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma cidade grande, 3 dias de caminho. Gente, presta atenção, uma pessoa andando a pé durante 3 dias. Olha o tamanho de Nínive. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertido. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-te de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, cobriu-se de saco, assentou-se sobre cinza. O rei ímpio, o rei idólatra. E fez uma proclamação que se divulgou, e transformou a palavra do profeta em lei, em decreto. Por mandado do rei, seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Nem bebam água, mas os homens e animais estarão cobertos de saco, e proclamarão e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um ao seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. A gente quer que as pessoas mudem. A gente quer que as pessoas sejam diferentes. A gente quer que as pessoas sejam melhores para nós. Mas nós não queremos fazer a nossa parte. Nós não queremos que Nínive mude. Parece que Freud vai explicar. Nínive é o teu ponto de ódio. Se Nínive se converter, você vai odiar quem? Nínive é o defeito que está na tua frente. Se essa pessoa melhorar, de quem você vai falar mal? Tem jeito não, pastor. Aquilo ali, pau que nasce torto, nunca assim direito. Jesus era carpinteiro, rapaz. Dói passar o formão, mas passa a lixa, passa o formão. Uma hora certa, plena, bonita, você vai passar a mão, tu não vai sentir nada. Olha que lindo. Sabe, às vezes nós não queremos, gente, isso é muito sério. Deus ministrava meu coração. Às vezes vocês não querem que haja mudança nos outros. Às vezes vocês não querem que a sogra, o cunhado, a tia, o primo, o irmão, a irmã, a esposa, o marido, a filha, o filho mude. Porque o defeito deles passou a ser o motivo de vida da sua certeza. Pegou? Porque na verdade você sobrevive daquele defeito, você sobrevive de criticar e de estar certo sobre a pessoa que não está certa. E a pergunta é, qual foi o dia que você lutou para aquilo se transformasse na vida da pessoa? Qual foi o dia que você trabalhou para que aquela pessoa mudasse a sua vida? Jonas não queria a transformação de Nínive, porque ele queria sentir raiva de Nínive. Ele queria que Nínive padecesse para ele ter razão. Porque Nínive atacou o seu povo, Nínive escravizou o seu povo, Nínive era maior, tinha mais dinheiro, era rica. Quando vamos amadurecer, irmãos? Quando é que a gente vai amadurecer? Quando é que a gente vai começar? Não é passar pano para o defeito dos outros. Não se passa pano para defeitos. Defeito é defeito, está acabado. Mas quando nós seremos o perfeito para que os defeituosos se constranjam perto de nós? Quando é que seremos perfeitos, ou buscaremos pelo menos estar em perfeição, para que aqueles que estão errados digam assim, poxa, dá até medo de ficar perto dela. Eu nem gosto de ficar perto dele. É perfeito? Não, claro que não.
Mas sabe, quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, alguma coisa acontece conosco. A gente não fica mais bonito, não fica mais rico, não fala melhor, ou a gente não muda para a sociedade, mas há uma mudança aqui dentro, há uma transformação aqui dentro de nós, e algumas coisas que eram para nós super importantes, perdem importância, e coisas que não tinham importância, a gente começa a polir como se fosse ouro. Sabe, você começa a polir dentro de você como se fosse um ouro, uma prata, um ouro de Ofir. Você começa a dar mais valor a certas coisas. Você começa a dar valor a certas amizades. Você começa a dar valor a certos lugares. Você começa a dar valor a quem está do seu lado. Você começa a dar valor ao lugar onde você está. E aquilo que você julgava que era bacana, que era legal, que era grife, você diz, não vale mais a pena para mim. Não é mais legal. O nome disso é conversão. Cambiar. É quando você troca um valor pelo outro. Você entende o que Jesus faz conosco? Quando nos converte. Jonas era profeta e não era convertido. Misericórdia. Ele tinha poder, mas não tinha amor. A gente foi ensinado desde novo na igreja que tinha que pedir poder. Poder, poder, poder pentecostal. Mas são poucas as canções que dizem amor, amor. Amor que vem de Deus. Compaixão, compaixão. Compaixão que vem de Deus. Longanimidade, longanimidade. Longanimidade que vem de Deus. E como eu falei do pastor, no seu testemunho, a gente tem que se perguntar, se agora, nesse exato momento, eu sei que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o Senhor quem nos salva. Isso aí não tem como negar, mas da forma como estamos vivendo, será que o sangue de Jesus tem feito efeito na nossa vida? Quais são os efeitos da salvação na sua vida? Nós somos chamados para ser profetas, a gente não está conseguindo ser salvo. Preste atenção, é um salto grande, de salvo para profeta, nós somos chamados para ser profetas e sacerdotes, mas a gente não está conseguindo nem ser salvo. Que vamos ser sinceros, não precisa levantar a mão não, que ninguém quer passar vergonha alheia, mas olha só, tem dia que tu não fala assim, Jesus, será que eu estou salvo mesmo? Vai que não. Se falar para mim que não, Deus está vendo. Tem dia que você está tão para baixo que tu diz assim, Jesus, será que eu vou se o arrebatamento for agora, Jesus? Fala para mim que você nunca pensou isso. Dá um aleluia baixinho. Você dá mensagem, aleluia. Quando você não parou um dia, uma manhã, uma tarde, sei lá que dia que foi que tu sentou e falou assim, Jesus, eu estou falando maranata, estou gritando, maranata, maranata. Será que eu vou nesse maranata, pai? Será que a hora que eu... Ih, cadê o povo? Aí, meu irmão, aquele segundo de desespero, né? Fiquei... Ui! Anticristo, aí vou eu. A gente brinca, mas ó... Todo dia alguém, em algum momento você vai dizer assim, Jesus... Eu agradeço a Deus por cada dia que está prolongando, irmão. Pedindo maranata, mas ao mesmo tempo agradecendo. Porque eu sei que é mais uma chance para poder me... Vamos lá, de novo. Lá vamos nós. Opa! Temos que ir, temos que chegar. Tem que ir. Vamos lá, Jesus. E não é fácil. Conversava com o pastor e com o irmão Mário, a gente, né, criado na igreja 200 anos atrás, a gente falando sobre igreja, hinos, músicas, canções e tal. Ele falou assim, poxa, era tão simples, né? A igreja dos anos 80 e 90, né, rapaz? Não tinha esse trabalhão. Hoje você tem um trabalho de comunicação. Você tem que explicar, tem que pregar, tem que fazer para o povo. Rapaz, nos anos 80, 90, abria a Bíblia, pregava simples, puramente, cantava um louvor, cantava um hino, e o povo saía satisfeito, alimentado, e ia para casa pronto para Jesus voltar a qualquer momento. Hoje, meu irmão, você faz coisas pirotécnicas, solta fogo, relâmpago, raio, efeito especial, telão, sai de tudo. O povo sai do mesmo jeito que entrou. Quem é nascido no Evangelho sabe o que eu estou falando, irmão, não estou exagerando não. Quem se converteu nos anos 80, 90, há 30 anos atrás, nós mudamos, a igreja mudou. Não. A igreja não é prédio, a igreja nós mudamos, nós. Não nos interessa mais certas coisas, não nos toca mais algumas, não nos choca mais certas coisas. Tem coisas que não nos choca mais, tem coisa que não mexe mais com a gente, tem coisa que para nós, tá bom, irmão, Deus faz a obra, irmão. Deixa que Deus faça a obra.
perguntar para você. Se você é novinho de igreja, eu não vou te cobrar isso, mas você que é antigão de igreja, há quanto tempo você não vê um milagre? Há quanto tempo você não vê um cego voltando a ver, um surdo voltando a ouvir, um paralítico voltando a andar? Isso existe, mas é? Pergunta para mim, não. Existe. Há quanto tempo você não vê algumas manifestações de graça de Deus na sua casa, na sua vida? Há quanto tempo? Sabe por quê? A semelhança de Jonas, a gente pegou um barco e disse assim, eu vou para outro lugar. Nínive não é o meu lugar. Eu não fico nesse lugar. Nínive não é o meu lugar, mas Deus não disse que é teu lugar, Deus disse que é tua missão. Preste atenção. Teu lugar é Israel, teu lugar é Jerusalém, mas tua missão é Nínive. Consegue compreender isso? O teu lugar é Israel, a tua morada é Jerusalém, mas a tua missão é Nínive. O nosso lugar é o céu, a nossa morada é o céu, mas a nossa missão é a terra. Não gostamos, não queremos, é ruim, é insalubre, é treva, é demônio, é bandido, é tudo, mas nossa missão é essa Nínive aqui. E não adianta você fugir, Deus vai te pegar no meio da tempestade. O teu barco vai virar. E só não vão morrer por misericórdia de quem está do teu lado. Mas Deus vai mandar te acordar e falar, sai daí. O que é pior, cara? Jonas estava tão dopado, eu tenho medo disso na nossa geração. A nossa geração está com hiperdopamina. A dopamina é uma química igual da maconha, igual do álcool. Quando a pessoa está em estado de dopamina, está dopado, dopamina. Jonas estava dopado. Os caras falaram assim, cara, vamos te jogar fora no mar. Ele, beleza, pode jogar. Ele estava tão rebelde dentro de si, que ele preferia morrer do que ir para Nínive. Que isso? Olha o nível que o profeta chegou, gente. Profeta! Olha o nível de eu não quero. Cuidado, irmão. Você pode chegar nesse nível, sabe? Você acha que não? Não, eu não. Nós vamos te lançar daqui. Tá bom. Mas olha, Deus tem um plano para tudo. Alguém fala assim, Deus tem plano B. Não, Deus tem plano A. Só o A e acabou. Se não é o plano A, é o plano ômega. O princípio e o fim. O seu fim. Eu sou o alfa e o teu ômega. Eu principiei você, eu tenho o direito de finalizar você. Pronto. Simples assim. Eu sou o meu alfa e o teu ômega. Eu inicio, eu te termino e te extermino. E Jonas pensou assim, tá bom, eu vou morrer, mas Nínive, ó, aqui Nínive. Aqui Farroupilha. Não é isso? Falou assim, Nínive, acabou. Eu morro, mas vocês também morrem. Você não é o único profeta. Se você morrer, tem uma fila atrás de você para fazer a vontade de Deus. E o Jonas aí achando que ele é o único, que ele é a última Coca-Cola do deserto. O Jonas achando que é a última cocada. É um privilégio servir a Jesus. Caia a ficha, por favor, na tua cabeça. É um privilégio você ter sido chamado para trabalhar para Deus. É um privilégio Deus te chamar para trabalhar para Ele. É uma honra você ser profeta, homem, mulher de Deus. É uma honra você estar trabalhando na casa de Deus. É uma honra o Senhor ter mandado te salvar e te escolher desde o ventre da tua mãe. É uma honra, não é um peso, não é um fardo, não é um problema. É uma honra, é uma honra. A imaturidade de Jonas não deu, gente, eu sou profeta. Eu não sou qualquer um. Deus fala comigo e eu ouço. Eu consigo ouvir Deus. Nem todo mundo em Israel ouvia Deus. Só os profetas ouviam a Deus. A
A gente não leva isso em conta, a gente se acostuma tanto com a salvação, acostuma tanto com o chamado, acostuma tanto com o que faz, que a gente esquece que isso é uma honra, não é um peso. E preste atenção, honra recusada, honra que será cobrada. Repete para o seu irmão, a honra que for recusada é a honra que será cobrada. Pegou? É por isso que a palavra de Deus diz, honra a quem honra, tributo a quem tributo. Porque se Deus está honrando, quem é você para desonrar o que Deus honrou? Aquele que honra o profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão do profeta, na honra do profeta. Como é que você acha que está aqui? É o que? Um peso? Tem um peixe te esperando lá fora, hein? Quer dar nome para ele? Tubarão, baleia, jubarte. Pode dar o nome. Doença, hospital, perda de tudo, família desestruturada, Satanás batendo palma. Dá o nome para o peixe que você quiser. Poxa, Deus vai fazer isso? Vai. Para preservar o teu profético, Deus te põe no ventre de uma baleia, de um peixe, sei lá o que você quiser. Treva, umidade, falta de ar e o azedume, né, irmão? O azedume ali do ventre, né, da parte onde fica ali o grande peixe, que possivelmente pode ser uma baleia, não sei. 3 dias para pensar. Pode ser 3 meses. Pode ser 3 anos. Né? Depende da nossa resiliência e vontade de não querer estar ali. Chega um momento que Jonas falou, peraí, chega. O Jonas é tão teimoso, cara, eu estava prestando isso. Rapaz, eu não tinha essa noção de um personagem tão teimoso igual o Jonas. O bicho torto. Ele é teimoso até o fim, irmão. Sabe? Leia todo. O livro só tem 4 capítulos. Presta atenção. Jonas é teimoso até o final. E aí você entende por que os irmãos sofrem. Vão ser salvos, mas sofrem. Porque são teimosos. Meu irmão, no primeiro dia da garganta do peixe já estava assim, misericórdia, Senhor, eu aceito. Eu prego para Nínive, Etiópia, Egito. Eu prego até para o Brasil, que não existe. Mas abre isso aqui. Não tem fobia, irmão. Não gosto de ficar trancado em lugar nenhum. Quando estivesse descendo no tobogã da baleia, Senhor, agora, entendi, já pode me tirar. Mas o cara não, o cara sentou. O que ele fez? Desceu de tobogã e sentou. Rapaz, tem Jonas aqui, irmãos? Não, né? Tem Jonas aqui, irmãos? Rapaz, o cara, ele se desvia de Deus, ele dorme no meio da tempestade, ele se lança no mar e fica tranquilão, esperando o momento de ser digerido. Meu irmão, na terceira azia, ele falou, tá bravo. Meu irmão, olha só, uma vez eu falei assim, pastor, por que o deserto demora tanto? Porque eu falei, você é retardado. Que isso, pastor? O deserto demora tanto porque tu é retardado, irmão. Tu não se ligou ainda. Você sabe por que Israel ficou 40 anos? Era para ficar menos de 2. Mas fizeram o que com Deus? Nos tiraste do Egito. No Egito a gente tinha cebola, pepino. Meu Deus do céu, irmão. Era escravo, tomava chibatada, era humilhado, amassava tijolo todo dia, vivia na escravidão. Estamos aqui no deserto, ou seja, prefiro escravidão do que liberdade. Eu prefiro a escravidão do que a liberdade. Aí Deus falou, tudo bem, vamos ficar aqui 40 anos então, já que vocês querem ir para o Egito. Vamos ver aqui. O Jonas, ele não entendeu, ficou ali. No final ele faz uma oração e diz, Senhor, tá bom. Ele faz uma oração. Aí ele fala assim, eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste da minha alma da perdição. Ele começa a entender. Aí Deus liberta ele. Baleia deve ter falado com Deus, Senhor, mais um dia eu não aguento não, você está fazendo um mal aqui dentro. É porque onde Jonas chega, ele é maldito, irmão. Onde ele chega, faz mal. Onde você chega, você prejudica os outros quando você é Jonas. As chaves hoje estão desse tamanho, né, irmão?
Você pensa que vai chegar para abençoar? Se tu é Jonas, onde você botar o dedo vai apodrecer. Onde você colocar a planta dos pés vai dar tudo errado. Porque você é Jonas, profeta em desobediência. Jesus fala que o Senhor fala a Israel: todas essas bênçãos virão sobre ti quando você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, conforme a lei que eu dei ao meu servo Moisés. Bendito será a tua entrada, bendito será a tua saída, onde você aponta dos teus pés será bênção, onde você colocar a mão, beleza. Mas quando você é rebelde, mas se você não ouvir, continua lendo. Continua lendo. Mas se você não ouvir, maldito serás, maldito serás, maldito serás, maldito serás, maldito serás. Quando você é Jonas, irmão, você diz assim: vou montar um negócio de novo. Não monta não. Pelo amor de Deus, faz isso não, guarda teu dinheiro. Guarda! Tu é Jonas. Esqueceu? O barco vai afundar, a baleia vai azedar. E o Jonas é assim até o final. Ele prega e fala assim: eu não vou contra Deus, não vou pregar. Olha que interessante, né? Ele pregou uma vez só, ele foi passando pregando. Apesar disso, Deus queria salvar aquela cidade. E quando Jonas prega, e diz assim: começou o Jonas, verso 4, a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias, ou seja, daqui a 40 dias, se vocês não se arrependerem, Nínive será subvertida. Deus vai acabar com Nínive. Agora, o mais bonito é o 5. E os homens de Nínive, homens mais durões, não acreditam em nada, e os homens de Nínive creram em um Deus que não era o Deus deles. Presta atenção. E proclamaram um jejum. E vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, o saco, pano e cinza é humilhação. Sem roupa, festival. Sem cores, tirar a cor. A cor é alegria. Então, todo mundo de cinza. É o neutro. E jejuaram. Chegou o rei, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do trono, e tirou de si os seus vestes reais, seda bonita, tudo lindo, tirou seus vestes reais, cobriu-se de saco conforme o povo, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação como lei. Todo mundo, até os animais, jejum, até de água, até que a misericórdia de Deus venha nos cobrir. Era isso que Deus queria. Era isso que Deus queria que Jonas fizesse. Fosse a voz dele naquele lugar. Deus entendia que era um povo ruim porque não conhecia a bondade de Deus. Deus entendia que eles eram um povo desviado porque ninguém estava lá. Como o eunuco fala para Filipe: como entender se não tem quem me ensine? Aleluia. Sabe, o mundo lá fora é ruim porque nós não vamos para lá. Porque nós não estamos dispostos a dizer para as pessoas que Jesus salva, cura e liberta e leva para o céu. Porque estamos acomodados no evangelho Nutella, no evangelho nosso, nas nossas agendinhas, nas nossas coisas. E a gente quer que o mundo seja bom se os bons não vão lá para ensiná-los a serem bons, ou pregar pelo menos a bondade do bom, que é Cristo, que é Jesus. A gente quer que as pessoas tenham caráter, mas a gente não dá exemplo de caráter para elas. A gente quer que as pessoas sejam, sabe, educadas, asseadas, limpas, mas nós não estamos lá para dizer para elas que Jesus quer que elas mudem de vida. E Jonas é tão ruim, gente. Ô Jonas, o povo se salva. Aí sabe o que Jonas faz? Jonas para debaixo de uma boboreira. Uma boboreira começou a crescer. E Jonas era calvo, não tinha boné naquela época. E Jonas falou: Jesus, o sol está queimando a minha careca. Está difícil, Jesus. Nasceu uma boboreira e uma folha desse tamanho. O que Jonas fez? Parou debaixo daquela folha. Falou: obrigado, Senhor. Obrigado por essa folha de boboreira, porque o calango aqui já não está aguentando. Aí Deus manda lá uma lacraia. A bichinha vem só comendo. Quando arrancou, que no dia seguinte que Jonas voltou para...
Cadê minha marquise? Toda comida, toda carcomida. Meu irmão, ele começou a espraguejar. É o texto. Xingou tudo, xingou a lacraia, xingou Nínive, xingou o que quer. Porque era onde eu podia descansar. Preste atenção. A última vez que Deus falou com Jonas, preste atenção, foi quando ele foi chamado. Olha bem, quando é que Deus falou com Jonas? Para pedir, para enviar, para mandar ele a Nínive. Depois disso não vai ver mais Deus falando com ele. Preste atenção. É ele quem vai falar com Deus, mas Deus não vai falar mais com ele. Até quando? Até quando ele começa a reclamar que a boboreira foi comida. Aí Deus, ei, é razoável o que você está dizendo aí? Poxa, mas era o meu lugar de descanso, eu vim para cá, é brincadeira, também que eu vou embora, tu me mata logo, por que não deixa eu morrer no mar? Deus, rapaz, você está reclamando de um galho de aboboreira que você não plantou, você não teve o mínimo trabalho para botar ela aí, você acha razoável isso? Você está reclamando de uma aboboreira, e você não quis pregar para esse povo que eu criei. Você não quer que esse povo se salve, mas quer que uma folha de aboboreira se salve. Sabe por quê? Porque você considera isso mais importante do que eles. Às vezes a nossa santidade ela é esquisita. A gente dá valor para coisas pequenas e desvaloriza coisas grandes. A gente dá valor para cada coisa que não vale nada, mas nós achamos que valemos. E aquilo que vale a pena a gente desvaloriza. Sabe quando as pessoas vão sentir falta da igreja? Quando a igreja começar a ser fechada pela força do governo. Na época da pandemia, todo mundo, poxa, eu queria estar no Rio para ir para a igreja. Como eu queria uma igreja aberta perto de mim. Meu Deus, como eu queria estar numa igreja. Ai, como eu queria estar numa igreja. Poxa, pastor, como é que eu faço para chegar aí? Tem lotação, eu posso entrar aí? Às vezes a gente só valoriza aquilo que perde. Às vezes não, sempre valorizamos só aquilo que perdemos. Isso aqui tem de sobra. Você pode estar na CPD, você compra hoje tudo quanto é Bíblia. Mas quantas vezes você lê Bíblia por dia? Quantas vezes você folheia a palavra de Deus para ler histórias tão lindas como essa? Quantas vezes você lê as histórias de Jesus? Quantas vezes você pega as cartas apostólicas, o Apocalipse? Quantas vezes você vem ver o Gênesis de novo, o Êxodo, o Pentateuco? Quantas vezes por dia você faz isso? Ah, mas se tirar um vale transporte, se tirar o Rio Card de um malandro, Jesus, vai dar ruim. Ei, Jesus, Satanás está furioso. Agora a empresa tirou o Rio Card. Tem Jonas aí? Não, né, irmãos? Graças a Deus que não. Eu não sei por que Judas se matou. Não vou elocubrar, não vou criar tese. Remorso? Tá, remorso. Mas num exercício filosófico, eu imagino que por alguns minutos Judas falou assim, rapaz, eu andei com Deus, e olha o que eu fiz. Eu andei com Deus. Você sabe o que é isso? Eu andei com Deus, e olha o que eu fiz. Eu vi Pedro andar nas águas com ele. Eu vi pessoas serem ressuscitadas. Eu participei de uma multiplicação de pães e peixes para 15 mil pessoas, era 5 mil homens, fora mulheres e crianças. 15 mil pessoas, e depois novamente eu vi o pão crescer na minha mão, o peixe. Eu vi uma menina morta, a filha de um tal de Jairo. Eu vi Jesus, Pedro, Tiago e João entrando, daqui a pouco a menina sai com os pais. Ah, o pior, eu vi Lázaro. Já era mal cheiro, já estava cheirando mal, estava de putrefação. Eu só vi ele dizendo, tirai a pedra. E dá um grito, Lázaro! Vem para fora, meu filho! E nem eu acreditava. Só vi aquela múmia pulando, tentando andar, e ele dizendo, tirai-a. Desatai-o, gente, deixa ele andar, deixa ele... No final de tudo, são aqueles segundos, sabe, do final da vida. Judas disse, eu andei com Deus e não valorizei isso. Eu andei com Deus e não melhorei minha vida.
Eu andei com Deus e não mudei. Eu andei com Deus e não transformei minha vida. Eu andei com Deus e não fui melhor, eu não melhorei. Eu andei com Deus e não botei minhas ziquezeiras para fora, eu continuei com elas dentro de mim. Eu andei com Deus e não me esforcei nem um pouco para andar com Ele de verdade. Porque senão, eu não o trairia. Porque o meu conhecimento agora é tardio, o que eu sei dele agora já era, eu já o traí. Eu já o vendi. Eu já o crucifiquei. Olha o que Judas pensa. Claro que se ele pedisse perdão, com certeza Jesus o perdoaria. Mas na cabeça de Judas, que ele perdoou Pedro. Quem perdoa Pedro, perdoa Judas. Na cabeça dele, ele pensa assim: meu Deus, eu não mereço viver. Porque eu ajudei a matar o Filho de Deus. Eu ajudei a matar o Salvador do meu país. Eu ajudei a salvar o Messias do mundo. Eu ajudei a matar. Eu entreguei ele na mão dos inimigos. Eu não mereço. E é assim que muitos de nós acabam, queridos. Quando a gente começa a enxergar que nós tivemos todas as oportunidades para sermos melhores e não conseguimos ser. Que tivemos tudo, vimos Deus falando. Gente, quantos cultos você já participou e Deus falou diretamente para você? Não estou falando só nessa igreja, não, em várias igrejas. Quantas mensagens você ouviu e Deus te acolhendo, Deus te carregando, Deus te consolando, Deus te tratando, Deus te exortando por amor, Deus falando para você: eu te quero, você é meu filho, você é meu profeta, eu estou te dando unção, eu estou te dando... Quantos cultos? Eu não vou nem falar para mim, eu perdi as contas de quanto Deus já falou comigo. E o problema não é a quantidade de vezes que Deus falou comigo, porque Deus falou com Jonas, Jonas ouvia Deus sempre. É o que nós fazemos com aquilo que Deus fala. A gente tem que ter uma capacidade de transformar a nossa vida, gente, só isso. Eu tenho falado para Deus: essa geração está difícil, Senhor, eu estou me sentindo Jeremias, eu era meio Elias, mas estou começando a ficar Jeremias, irmão. Eu acho que eu estou ficando velho demais. Porque agora eu estou chorando, eu dobro o joelho e já começo. Tem vergonha de dizer não, irmão. Hoje mesmo estava lá editando um vídeo do curso, aí botei a música do Paulo. Essa minha cabeça é assim, minha cabeça é meio autista. Olha lá, esposa, já fica... Não, irmão, vou explicar. Se eu ficar com uma música na cabeça, enquanto eu não ouvi-la, vai ficar na minha cabeça. E aí eu estava ouvindo... Eu não sei se o pastor Miquel vai saber tocar. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Quando eu tocar os outros, toque por mim. Há sempre alguém sozinho, precisando de um amigo. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Eu falei: Deus, há quanto tempo eu não ouço essa canção? Ele vai continuar: ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. Eu falei: Deus, o que eu não faço mais, ou o que o Espírito Santo não faz mais através de mim? Quais foram as atividades que o Espírito Santo não tem mais controle sobre a minha vida? Se pergunte agora aí. Se pergunte aí. Quais são as atividades que o Espírito Santo não tem mais controle sobre a tua vida? Ele ama por você? Ele toca através de você? Ele prega através de você? Ele canta através de você? Ele intercede através de você? Há muitas coisas que nós não permitimos mais que o Espírito Santo faça através de nós. Porque como Jonas nós corremos. Como Jonas nós queremos distância. Como Jonas a gente fica assim: ah, Senhor, estou tão cansado. Ai, eu estou precisando de descanso. A gente vira e mexe, a gente se pega falando isso, né? Ai, estou precisando de descanso. E quando é que você não precisa de um descanso? Ah, mas eu estou cansado. Mas está cansado pela obra de Deus ou está cansado por suas obras? Essa é a diferença. Você está cansado por causa de qual obra?
Você está cansado pela sua vida, que Deus não controla. Você está cansado pelos seus erros, pelos seus desacertos. É por isso que você está cansado. Eu estou cansado não é por causa de Deus, não. Se eu comparar o que eu faço para mim e o que eu faço para Deus, eu faço muito mais para mim do que para Deus. Verdade é essa. A gente faz muito mais para nós. A gente cuida de todo mundo. Falando da minha casa, a gente cuida de neto, de filho, faz isso, faz aquilo, mas não cuida das coisas de Deus. E aí o buscar primeiro o reino de Deus, esquece. A gente cuida de muita coisa, a gente se preocupa com muita coisa. Como eu falei no início, no ministério de Marta. A pergunta é, até quando? Até quando? Até quando nós vamos estar desse jeito? Até quando a gente vai esperar uma baleia, um peixe, alguma coisa nos engolir? Quando é que a gente vai esperar que alguma coisa na vida nos trague? Para a gente acordar e falar, ei, eu tenho uma obra. Eu tenho algo para fazer. E é lindo que chega um momento que ele fala assim, como um bom samaritano. Cadê? Tua unção em mim transborde. Corações estão feridos, só o amor pode tocá-los. Ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. Como um rio no deserto, fale por mim. Como fonte de águas vivas que semeiam paz e alívio, fale por mim, Espírito Santo. Minhas mãos serão as tuas, sempre abençoando, meus lábios se abrirão para falar. Serei como o bom samaritano, para quem precisar. Eu quero ser a tua casa, vive em mim. Essa é uma oração maravilhosa. Onde você diz assim, Deus, eu estou vazio de Ti, é verdade. Eu estou cheio de muita coisa, mas quando eu vasculhei aqui, não achei o Senhor. Que engraçado. Uma sensação de estar cheio e pleno. Mas quando eu comecei a chamar Jesus, Jesus, onde Tu estás, Jesus? Eu não ouvi Tua voz aqui dentro. Sabe por quê? Talvez ontem eu ouvi uma voz e não entendi. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, eu cearei, eu ficarei aí dentro. Mas eu não sei porque eu estava tão distraído e não abri. Eu estava tão preocupado com as minhas coisas, com o meu crescimento, com as minhas economias, com a minha casa, com a minha família. Eu falei, mais um batendo na minha porta para me incomodar. Mas ele falou, eis que estou à porta e bato, sou eu, gente. Feche seus olhos, por favor. Não sei se é hoje, não sei se será amanhã, se será outro dia. Mas é tempo da gente falar, Senhor, preciso de Ti. Eu preciso transformar, ó Deus, esse tempo na minha vida, antes que seja tarde. Onde Deus não trabalha mais na tua vida? Onde Deus não opera mais na tua vida? Onde Deus não consegue mais operar na tua vida? Ah, pastor, o senhor não sabe os problemas que eu tenho passado. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Tenha um bom ânimo. Sabe, você tem que tomar cuidado para o tempo não passar. E quando você der conta, você vai dizer, vaidade, tudo vaidade, que tempo perdido. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e você diga, não tenho mais contentamento neles, tudo que eu ganhei, tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz, por onde eu fui, não vale mais a pena. Vaidade, tudo vaidade, no final, tudo vaidade.